Nesse vídeo eu quero falar para você sobre o que está na moda, porque recentemente o ouro está dando uma lapada no Bitcoin em relação à rentabilidade. E a gente já viu que sempre que um ativo ele está numa sobrevalorização, não é um bom momento da gente entrar. A grande questão que a gente quer saber é, com essa valorização do ouro, será que ainda tem mais espaço para continuar subindo, ou de fato o ouro já atingiu, ali o seu topo? Muito se fala sobre o Bitcoin ser o ouro digital, mas ele não está acompanhando o ouro neste momento. Na verdade, a gente está vendo uma grande fuga de capital dos mercados de risco em geral no mundo inteiro, e a gente está vendo o Bitcoin com uma força muito maior do que se a gente tivesse em momentos anteriores na história do Bitcoin. Em momentos quando o S&P 500, que é o índice das maiores bolsas do mundo, que é a bolsa dos Estados Unidos, cairia 1 a 2, 3%, o Bitcoin cai em torno de 5 até 10% em um único dia. O Bitcoin chegou a cair 50% em apenas um dia. E a gente está vendo o Bitcoin ainda em uma força absurda. A grande questão que fica é, você vai mesmo trocar seu Bitcoin, que está lateralizando neste momento, passou por um período de correção, comprar ouro simplesmente pelo fato dele estar subindo, batendo topo histórico atrás de topo histórico? Será que não está numa supervalorização? É isso que a gente quer descobrir, né? Outra coisa que eu pergunto para você, se você está comprando ouro simplesmente porque está no hype agora, o que isso vai mudar na tua vida? O que muda quando você realmente comprou ouro? Qual a diferença que vai fazer para você? Nos últimos anos o ouro, ele vem dando um baixo retorno. Basicamente o ouro ele está se valorizando por causa de tensões globais, questões de geopolítica, Então esses momentos de, por exemplo, tarifa do Trump, que agora vai ser dia 2 de abril, ele vai tarifar os países, Será que os países vão negociar em ouro? Será que um ouro comprando petróleo, toma ouro aqui, trilhões de ouro e me dá petróleo? Será que isso vai acontecer? As dívidas vão ser contabilizadas em ouro? Será que o ouro ele tem já essa eficiência como é o dólar ou como é o Bitcoin atualmente? Só digo para vocês que o ouro, basicamente, na minha opinião, para o brasileiro comum, eu já venho falando isso para vocês há um bom tempo, ele é inútil, tá? Ele é inútil. Se você não comprar ouro simplesmente para ser um anel, uma aliança, um colar, um acessório, você queira ficar mais bacana, ele é inútil. E por que o Bitcoin ele não é inútil? Primeiro que o Bitcoin você consegue comprar ele diretamente, o ouro não. Ah, eu quero investir ouro. Não, você investe num ETF de ouro. Você investe numa cota de ouro, num fundo, num recibo de ouro. O Bitcoin você pode comprar diretamente e sacar para sua carteira, Além do mais, mas o que é que muda na minha vida se eu comprar Bitcoin? Já venho falando para vocês há muito tempo que o Bitcoin, na minha visão, é a única solução para o brasileiro médio conseguir ter um carro, ter uma casa, um apartamento, porque um brasileiro médio que ganha, por exemplo, 3 a 5 mil reais, ele não vai conseguir comprar bens como carro, uma casa, com valores absurdamente altos. Mas como é que você vai conseguir com o Bitcoin? O Bitcoin vai triplicar de valor da noite pro dia. Não é isso. Não é isso. Com o seu tempo de vida que você vai trocar por reais, e você vai trocar por Bitcoin, você dá 2, 3 mil reais como garantia e tira 2, E todos os meses você vai fazendo isso. Então, vamos supor que você deu como garantia 3 mil reais durante 10 meses. Então, você tem 30 mil. Se o Bitcoin dobrar de preço, você tem 60 mil como garantia. Sua dívida foi de 2 mil reais todos os meses, ou seja, 20 mil, é uma dívida fixa, Então, 20 mil reais, se o Bitcoin dobrar de preço, você pega 20 mil, paga a dívida e você agora tem 40 mil. Você já consegue ali comprar um carro. Então, veja a solução escancarada na tua cara. Mas o Bitcoin está muito caro. Se eu fizer isso, tem risco. Exatamente. Olha o indicador chamado MVRV. Sempre que ele está abaixo de 1, vale muito a pena você fazer isso. Muito a pena fazer isso. Pode ter certeza. Coloca o gráfico semanal do Bitcoin e o indicador chamado RSI. Quando ele tá ali abaixo de 10, pode fazer isso sem medo algum e vai dar certo. Me diz se o brasileiro médio comprar ouro, ele tem condições de fazer isso? Simplesmente ganhar uma rentabilidade de no máximo 10% ao ano, que é o que o ouro consegue dar nos últimos 20 anos. Isso vai mudar a vida do brasileiro. Com a renda fixa brasileira pagando 14%, e apesar da renda fixa do Brasil tá pagando 14% e a de dólar pagando 5%, o Bitcoin continua
extremamente forte, eu aconselho você a assistir o vídeo anterior, né, que eu falo que do indicador, né, de médias móveis, em que você pode, né, se guiar por ele, né? Quando faz o cruzamento, você pode ficar de fora, esperando uma baixa. Quando acontecer lá o MVRV abaixo de 1 e o RSI no semanal abaixo de 10, aí você compra sem medo algum. Não pode ter medo. Esquece a notícia, esquece. Eles vão fazer de tudo para você não comprar Bitcoin nesse fundo. É quando você tem que realmente dar a cara a tapa e comprar, tá? Então, novamente, o que eu faço? Eu não compro ouro, tá? Eu não invisto em ações do Brasil, muito menos em ações americanas. Isso não vai mudar a minha vida, mas o Bitcoin, ele pode sim melhorar a minha vida consideravelmente. Pode ter certeza fazendo isso. Além, né, de você dar seu Bitcoin como garantia, você ainda pega a grande valorização do Bitcoin. Veja que ele saiu da casa de 100 mil reais para 500 mil reais. Então é uma multiplicação absurda. Eu poderia até esperar mais do Bitcoin, e ainda espero, é possível que isso aconteça, mas já foi uma valorização muito grande. Para mim, o ouro é inútil em relação à valorização, o brasileiro médio, né, ele conseguir ter uma mudança de vida, né? E o ouro, né? O ouro é inútil e o Bitcoin de fato vai fazer mudar, né, tua condição financeira, tá? Se eu comprar 100 reais em Bitcoin, vai mudar minha vida? Não vai. O que vai mudar a tua vida é você fazer esse DCA colateralizado, com paciência, com calma, né? Sem se estressar. Você procurar ganhar mais. Já falei para vocês nos vídeos anteriores que o que vai mudar o teu jogo é você conseguir trocar teu tempo de vida, né, tua energia monetária de uma forma mais eficiente, de uma forma que você consiga trocar ela por mais reais, e através disso você consegue trocar por mais bitcoins que você vai dar como garantia. E isso, né, vai ser ali o teu petróleo, né, vai ser ali o teu combustível, e quanto mais você gira, né, mais isso vira uma bola de neve. Se você já é mais investidor há mais tempo no Bitcoin, você já tem uma quantia maior, o que eu aconselho também é você fazer o que a gente chama de carry trade. Eu gosto bastante de fazer isso, né? Por exemplo, você dá seu Bitcoin como garantia, tira dólar emprestado e coloca aí numa renda fixa. Então você tá ali rentabilizando, né, seus dólares, né, que tava ali um valor em Bitcoin. Então você tá rentabilizando seus dólares. Você pode ali, com o juro, né, que você ganha acima, por exemplo, você tá pagando, né, de empréstimo 3 ou 4%, mas na renda fixa, né, teu juro, né, ele tem que estar muito acima disso. Então, por exemplo, no Brasil pagando 14%, com a perspectiva, né, de aumentar para 15%. Então você ganha nessa diferença. O que eu gostaria ainda mais é que tivesse, né, nesses meios de DeFi, empréstimos, né, colateralizados em Bitcoin com a dívida em reais, né, como stablecoins de reais, né? Cara, isso seria filé para o brasileiro, sem dúvida alguma. E seria melhor até do que você se endividar em dólares, né? Tem DeFi, como eu já falei para vocês, em que você toma um empréstimo com 3% ao ano em dólares, né? Então veja a diferença, né, de você tomar um empréstimo com garantia em Bitcoin, de você tirar um empréstimo do seu próprio dinheiro, que é o FGTS, para você perder dinheiro, né? Então veja essa grande jogada, né, em relação ao Bitcoin, em relação a você, né, conseguir ter um upgrade na sua vida. Então monitore o Bitcoin, eu vou ficar também de olho. Eu posso até montar uma carteirinha, né, em relação a isso. É uma estratégia de alavancagem, mas é uma estratégia sem dúvida alguma que vai fazer você mudar de vida. Então, junte o máximo possível que você conseguir, né, de dinheiro nesse momento, já que o Bitcoin está caindo, e acompanhe esses dois indicadores que eu falei para você. Primeiro é o indicador das médias móveis, né, então ficar de fora do Bitcoin, e o MVRV para quando ele ficar abaixo de 1, e também o RSI no gráfico semanal para quando ele ficar abaixo de 10. Ali você pode descer a mão e compra de Bitcoin semanal, diariamente, tá? Porque ali é o fundo do poço. Talvez eu não faça corte nesse vídeo, tá? Espero que você tenha gostado. Forte abraço, vejo você no próximo vídeo.